Olha, pertinência em cobrar os políticos, ela tem que existir sempre, né? Porque não estamos lá por outro motivo que não seja representar a sociedade. Eu acho que a cobrança pode aumentar na medida que nós também criamos uma expectativa, nós parlamentares, de que a nossa efetividade pode aumentar, a nossa eficácia, melhor dizendo, pode aumentar à medida que a gente se reúna numa bancada. Nós temos pessoas muito experientes nessa bancada de Juiz de Fora. O Lafayette, o Isauro, o Noraldino, uma pessoa que é novata no parlamento, como eu também sou novato, mas tenho uma experiência executiva, que é o pastor Márcio Santiago, mas que representa um segmento muito expressivo da sociedade, que é o segmento evangélico. Isso para falar de Juiz de Fora, temos pessoas importantes na região, o Dirceu foi prefeito em Ubá, é parlamentar, o nosso amigo de Muriaé, o Braulio Braz, vai para o 3º mandato. Ou seja, nós temos, de fato, que nos congregar numa única ação quando o assunto for desenvolvimento da Zona da Mata. Eu diria que talvez o maior obstáculo para isso seja Juiz de Fora. Nós precisamos ter aqui uma cultura de que temos responsabilidade com a Zona da Mata, que temos responsabilidade com o desenvolvimento regional, que nós não somos vítima da região. Nós fazemos parte de um conjunto, esse discurso tem que mudar. E a bancada tem um papel. O deputado Noraldino estava colhendo assinaturas semana passada para uma nossa primeira audiência com o governador Fernando Pimentel. Então, estamos finalizando essa tratativa e tudo que fazemos nesse sentido está bem horizontalizado. A questão da vaidade, ou se essa é a iniciativa de A ou de B, não tem sido a mola propulsora da nossa intenção. Então, se conseguirmos realmente essa audiência o mais breve possível, vamos pautar esses grandes temas com o governador, que depende, a questão tributária, nós temos que discutir a surra que nós levamos do Rio de Janeiro, do ponto de vista tributário, para a fixação de empresas. Está errado no Rio, talvez o maior responsável seja o ente federal, que não arbitre essa guerra fiscal, essa barbárie, mas temos que discutir isso junto com a questão do desenvolvimento regional e das novas vocações possíveis para uma cidade maravilhosa, uma capital da Zona da Mata maravilhosa, como é Juiz de Fora, que é uma cidade de luz, uma cidade de conhecimento, uma cidade que tem várias universidades, uma cidade que tem uma história singular, que tem vicissitudes na sua história, que nos tornam único da migração alemã, da nossa cidade de luz, os nossos patriarcas que tiveram tanta visão na ciência. Quer dizer, Juiz de Fora tem jeito, precisa recuperar sua autoestima, suas vocações e o seu papel de agente de desenvolvimento regional. Essa é a visão que eu tenho. Por que o senhor fala que Juiz de Fora é o problema? O que falta em Juiz de Fora? Falta quem se conscientizar disso, tomar que providência? Eu acho que os atores políticos de Juiz de Fora, como nós, parlamentares do Estado, que somos da região, temos que ter a humildade e reconhecer que é preciso ter uma tratativa mais uniforme, mais harmônica em função dos interesses. Aqui também é preciso que Juiz de Fora, a parte das suas dificuldades, não encontre a solução fácil. Do inferno são os outros. Nossos problemas são conjuntos. E há uma cultura em Juiz de Fora de ensimismamento, de se isolar nessa função, porque Juiz de Fora é uma cidade poderosa, é rica em relação à maior parte das cidades aqui da região, e como se a gente se bastasse em si mesmo. E isso é muito ruim. Juiz de Fora precisa ser solidária, mas, acima de tudo, precisa entender o seu papel de agente de desenvolvimento. Lima Duarte não vai crescer se Juiz de Fora não crescer junto. Santos Dumont é uma cidade decadente como a nossa, perdeu lá os principais eixos do seu desenvolvimento, a rede ferroviária não tem mais sede, a Carbureto acabou, quer dizer, nós precisamos pensar projetos conjuntos. Na região metropolitana, eu estou muito extenso nas minhas respostas, a região metropolitana, nós temos um enorme problema, olha como as coisas são simples às vezes de resolver, nós temos um enorme problema que é localização de indústria. Juiz de Fora é uma cidade montanhosa, para uma indústria grande se instalar aqui, ela gasta muito terraplanagem. Então é uma dificuldade. E as indústrias buscam uma cidade. Se nós temos região metropolitana, um regime fiscal único, uma empresa ela pode fazer parte de 3, 4 territórios municipais, estar na fronteira de várias cidades, com o mesmo regime tributário, de forma harmônica, buscar novas soluções. Existem muitas perspectivas para nós, se nós pensarmos região e não pensarmos cidade. Acho que essa é a mudança de cultura primeira que nós, Juiz de Fora. Porque, de fato, quem talvez seja mais onerado num primeiro momento com uma região metropolitana seja Juiz de Fora.
né? Vai ter que ceder técnicos, ajudar na montagem de uma estrutura, porque é a nossa capital. Então, mas seria uma visão muito mesquinha achar que isso é uma doação. Não é, isso é um investimento. O nosso legislativo municipal não está falando a mesma linguagem do estadual. Não, eu seria injusto. Eu até completaria a pergunta. Tem um executivo municipal também, né? Não, o executivo municipal não tem dado demonstrações, né, que pensa dessa forma, mas seria injusto também com o prefeito Bruno e com a Câmara Municipal, porque não houve um momento de publicização dessa posição, né? Por isso a audiência pública. A audiência pública, nessa temática, ela é convocada pela Comissão de Administração Pública. Nós fizemos um requerimento à comissão para convocar essa audiência. Ela deve acontecer ou no final desse semestre ou início do semestre que vem. Mas tem hoje a liderança aqui da FIEM, que está muito bem colocada, né? E eu acho que a Câmara, não seria injusto eu falar de uma posição dos vereadores. Mas, vamos dizer assim, esquece o prefeito, esquece os vereadores, vamos pensar a nossa cultura nas últimas décadas. Não tem sido esta de pensar a região em vez de pensar a cidade, não tem sido de pensar a região, tem sido mais de pensar a cidade. Eu acho que precisa mudar, né? Essa questão de Juiz de Fora assumir essa responsabilidade, deputado, a situação da cobrança dos impostos para as empresas permanecerem aqui é muito séria, né? Porque em Minas Gerais são 18% de ICMS. Isso depende do estado. São 2%. O ponto maior aí, eu acho que seria essa questão de conseguir essa redução do ICMS. Mas isso não tem sido uma boa desculpa também, né, deputado, para não encarar o problema? Isso eu acho assim, uma empresa, ela precisa de um regime tributário, né, e os estados, a questão é o seguinte, o Rio de Janeiro, ele tem o petróleo, o Rio de Janeiro tem 90 e poucos municípios. Então, a divisão do FPM é muito mais simples, né? A dependência que o Rio de Janeiro tem do ICMS é muito menor do que o Estado de Minas Gerais tem. Então, eles podem se dar ao luxo de fazer quase que uma renúncia fiscal do ICMS para atrair empresas. E aí, quando você tem um lugar que tem 2%, ou tem 18%, fica difícil o empresário não se convencer no longo prazo que isso é favorável. Mas Minas pode competir de peito aberto? Talvez não possa. Talvez nós tenhamos uma dependência maior. Nós tentamos criar um royalty do nosso petróleo e a presidente Dilma vetou. Então, talvez a guerra fiscal tenha que ser arbitrada pelo governo federal. Mas nós temos aqui que pensar, mesmo recebendo menos ICMS, nós vamos ter mais empregos. Então, de qualquer forma, é preciso enfrentar essa luta, ter distrito industrial, ter política de fixação de empresas para atrair o trabalho. É o trabalho e a indústria que traz a riqueza, que gera o comércio, que gera o setor terciário. É fundamental pensar no desenvolvimento econômico.